candidato à reeleição e que aspira, sonha, não pensa noutra coisa, a não ser em, uma vez reeleito, ser candidato a presidente da República daqui a 4 anos. Por isso que não interessa para ele que o Flávio Bolsonaro se eleja. Se o Flávio Bolsonaro se eleger, daqui a 4 anos o Flávio Bolsonaro tem direito à reeleição, porque a lei da reeleição continua. Embora ele, Flávio, diga que não, vai acabar com a reeleição. Olha, eu ouço candidato, toda eleição presidencial tem candidato dizendo que se chegar lá vai acabar com a reeleição. E nenhum acaba. O Lula também falou isso na eleição passada de 22, que acabaria com a reeleição. Não acabou. Claro, eles querem se reeleger. A lei permite. Mas o teu só Tarcísio foi sabatinado hoje pelo Jornal o Globo, Rádio CBN, Jornal o Valor. E a gente tem uma compilação de coisas que ele disse hoje lá nessa sabatina. Assim como apresentamos ontem Então a vamos, mesma vamos, tá coisa em acabando. relação a Fernando Haddad, nós vamos apresentar em relação ao seu Tarcísio de Freitas. Solta aí, Alice. Eu confio absolutamente na segurança das urnas. Eu acho que esse assunto não deveria. Isso não é pauta. Não é mais pauta, não deve ser. Acho que a gente tem que falar de outras pautas. A gente precisa discutir país. Eu acho que a gente precisa discutir para que rumo a gente vai caminhar. Qual é o Dos rumo dois lados aí. dos dois lados? Eu acho que a gente precisa botar para projeto na mesa e da nossa parte. Eu tenho visto, né, o esforço da equipe do Flávio de construir um plano, de apresentar o plano. Eu espero que a gente consiga apresentar esse plano e mostrar que tem uma direção. Olha, nós temos um caminho. Será que alguém vai acreditar que o Lula, na idade que tem, com a experiência que tem, sempre foi um presidente que se acostumou a usar muito fiscal para fazer política pública, ele vai agora fazer um ajuste? As pessoas, mesmo próximas, e esses são os relatos que nós temos, têm avisado para ele, olha, se você não fizer ajuste, você pode terminar como a Dilma. A gente pode estar caminhando para uma recessão, e tem muita gente boa já começando a falar isso. Precisa fazer um acerto fiscal de 2,5 pontos, 3 pontos do PIB, e isso aumentar o nosso fluxo de capital, apreciar um pouco o campo, jogar a inflação para baixo, reduzir taxa de juros. A gente precisa reduzir o custo de capital. A gente não pode ter a população brasileira onde chega no final do mês a renda está parte comprometida com juro, parte comprometida com consignado, parte comprometida com BEPS. A gente não pode personalizar o debate, a gente tem que discutir instrumento. Né? O instrumento é válido? É válido, ele existe, está regulamentado. Existe. Olha, o presidente da República não pode sofrer impeachment? Pode, nós tivemos 2 que sofreram. Ora, se um presidente da República pode sofrer impeachment, um ministro do Supremo também não pode? Pode, desde que também o devido processo aconteça, e aí é um processo político, né? Um processo que tem endereço, e esse endereço é o Supremo Tribunal, é o Senado Federal. Então, é entender que existem esses mecanismos, e esses mecanismos são possíveis. O Flávio procurou fazer um gesto, e o gesto que ele fez foi ser signatário de uma proposta à emenda à Constituição de fim da reeleição. Eu acho que a gente precisa discutir essas questões, porque, vamos lá, quando a gente pensa na situação nacional, muita gente fala, olha, nós temos um problema fiscal, nós temos este problema, nós temos aquele problema, e alguns problemas têm endereço, tá? Alguns problemas são de solução conhecida. O problema fiscal é um deles. De certa forma, os bons economistas que nós temos têm o receituário. Agora, talvez exista uma reforma-mãe, que é a reforma política. O Flávio, sendo eleito, ele vai honrar, porque ele, inclusive, é signatário da PEC, mas existe um consenso sendo formado que é um caminho interessante para o Brasil. Eita, discursinho chato, né? É um discurso, vem cá, com esse discurso ele pode ganhar lá em São Paulo. São Paulo adora essas coisas, né? É um técnico, um burocrata, Pois é. porque político ele nunca foi, um gestor, Chato. foi militar, se formou em engenharia O militar, em Alckmin engenharia, vira um etc. stand-up comedy. O Mas Alckmin fica carismático, ele fica falando para Faria Lima, para a Avenida Faria Lima, para os banqueiros, para o mercado financeiro e para os formadores de opinião. Para os formadores de opinião. Porque esse discurso dele encanta também os formadores de opinião, encanta a imprensa, chamada grande imprensa, que defende essas coisas. Não, tudo é economia, tem de cortar despesas. Não é que não tenha de cortar despesas. Não é que não tenha que fazer um reajuste fiscal. O Lula vai ter que fazer caso ele se reeleja. Agora, vem cá, esse discurso assim encanta
chamado povo em geral. O que é E que que, tem pô, para mim? E educação, e saúde, e novas ideias. Que projeto? Não, é o discurso da Faria Lima, voltado para Faria Lima, para os formadores de opinião e para a grande mídia que compartilha disso tudo. Bom, é aquele pessoal é, do que acha que é o o discurso que Estado. ele tem, é o discurso que ele tem, é o Esse discurso papinho que ele dele é um tem. papinho que nem se adequa ao momento do Brasil atual, né? Tava vendo até uma economista indiana Não, que é em parte se adequa, genial falando Guga. por que que o Brasil se sabota. Exatamente esse discurso que ele fez. É o discurso que ela disse que é o de se sabotar. O Brasil tem uma inflação controlada. O Brasil tem uma dívida histórica pequena comparada aos outros países, né? A gente tem uma dívida pequena. Por que que a gente não aumenta a dívida aumentando o investimento? O do Estado, fazendo com que o Estado também ajude a empresa privada depois a investir mais, enfim, exatamente o oposto do que esse cara falou, uma economista genial indiana esses dias, na Globo News, inclusive, falando isso, e E o São Marcelo Paulo. Lins lá tendo que ouvir tudo, e o Marcelo Lins que é muito bom, muito competente, jornalista, tendo que ouvir uma aula dela exatamente o oposto do que acabou de dizer esse sujeito. Ela Agora, falou disso é da mas, época do mas, Brasil Sarney, quando a gente tinha inflação, aí ficou esse papinho de superávit, agora não precisa. Mas enfim, acabou, estourou o não, tempo. não, Esse papinho peraí, de Faria Lima você é tá doido para confuso. acabar, mas peraí, deixa eu só dizer uma coisa. Dá para botar ainda a Caiu na rede, ô, Alice? Dá aquele. Tá, então vamos botar o Caiu na rede novamente, que gira em torno do Flávio e do Vorcaro, Vamos que lá. foi como a gente começou o programa de hoje. Jogando esquema contra esquema. O seu é bem maior que o meu. Da rachadinha você ganhou trocado. Com meu dinheiro enriqueceu. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tá todo enrolado. Eu sou apenas o V do Vorcaro. E você é o V do Bolsonaro. Termina então no blá 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 em todas as redes. Terminamos Tá então bom. em todas as redes com esse V do Flávio Bolsonaro, V de Vorcário. Terminamos agora no blá 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 em todas as redes do Metrópolis, no X, no Spotify, no YouTube, na Smart TV da LG. Amanhã estaremos de volta. Deem like. Adiós. Fomos. Tchau. Até amanhã.